Bem-aventurado você que ouvir este áudio e abrir o teu coração para a palavra de Deus entrar aí no teu coração e fazer morada. Venho através deste áudio anunciar a coisa mais importante que existe: as boas novas de salvação. Salvação, quando falamos de salvação, falamos de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Filho de Deus enviado à terra, aonde Deus enviou e deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer para todo o pecador. O Senhor Jesus veio não para os sãos, porque o Senhor Jesus mesmo falou: não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. O Senhor Jesus veio para os doentes. O Senhor Jesus veio para os pecadores, para libertar do pecado, da vida do pecado, pois o pecado leva o homem à separação de Deus. O pecado leva o homem à condenação. O pecado leva o homem ao juízo de Deus. O pecado leva o homem a levar uma vida afastada de Deus, aonde o homem passa a ser escravo dos desejos, escravo do pecado, escravo de tudo aquilo que é desagradável aos olhos, à face de Deus. E hoje venho, através desse áudio, anunciar que há perdão em Cristo Jesus. O Senhor falou, aleluia, se confessares em meu nome os teus pecados e se arrependeres, perdoarei, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é tudo através do nome do Senhor Jesus, porque Jesus, o Filho de Deus, venceu a morte, venceu o pecado, foi o único que esteve nessa terra que não pecou, conhecido também como o segundo Adão, porque o primeiro homem caiu no pecado, ele desobedeceu a Deus, e assim o pecado entrou ao mundo através de Adão e Eva, que comeram do fruto da ciência do bem e do mal, porque antes deles comerem do fruto da ciência do bem e do mal, não existia pecado. O homem, ele era reto, ele era santo, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, que é a pureza, a santidade. Assim era o primeiro homem antes de cair no pecado. Quando ele comeu do fruto, a mulher comeu do fruto e deu para ele comer também, os dois pecaram. Aleluia! E o pecado entrou no mundo. Logo, Deus sentenciou, porque Deus, aleluia, o que Deus quer é que todo homem se salve. Essa é a vontade de Deus, mas existe, aleluia, a livre escolha. Você tem a livre escolha. Você tem a livre escolha de fazer o bem ou fazer o mal. Você tem a livre escolha de ouvir a palavra de Deus ou não ouvir. Você tem a livre escolha, aleluia. Existe o tempo aqui na terra, existe a vida, aleluia. Há um tempo determinado para todas as coisas. Mas bem-aventurado você que ouvir as boas novas de salvação que há em Jesus Cristo. Basta você aceitar o Senhor Jesus Cristo. E como que é aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida? É crer que Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, à terra para como sacrifício, para a remissão e perdão dos nossos pecados, anunciando o batismo verdadeiro, para perdão dos pecados, para você ser lavado e remido através do sangue puro do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus foi enviado como inocente para perdão dos nossos pecados e nos levar até Deus o Pai. Então você precisa saber quais as consequências de ficar longe de Deus, quais as consequências de ficar escravo no pecado. Porque a pessoa que é escrava do pecado, ela está distante de Deus e ela não consegue entender e compreender as coisas de Deus.
ela fica com a visão ofuscada e ela não consegue entender as sagradas escrituras manifesta, revelada e com entendimento não terreno, não com entendimento dos teólogos carnais e de todos aqueles que buscam ter entendimento com sabedorias humanas, mas sim a profundidade das sagradas escrituras revelada pelo Espírito de Deus aos mansos, aos humildes, aos analfabetos, que muitas vezes consegue ter a compreensão das Sagradas Escrituras manifesta por Deus o Pai, que confunde os sábios e os entendidos e os soberbos, e os doutores da lei e os sabichões das Sagradas Escrituras. Então, bem-aventurado você que é manso e humilde, se tem humildade no teu coração para reconhecer que você é pó da terra e cinza, e que um dia você vai morrer, e que um dia você vai voltar para a sepultura, para o pó da terra, porque Deus fez o homem do pó da terra. O homem nada mais é do que pó e cinza. Não somos nada, somos miseráveis, pó e cinza, e o homem volta ao pó da terra. Por quê? Por causa do pecado. O primeiro homem, ele era eterno, Adão, mas quando ele pecou, veio a sentença de Deus. Deus sentenciou o homem e amaldiçoou a terra quando o primeiro homem caiu no pecado. Por isso que a morte existe, mas existe a vida eterna, existe o salto de você saltar a morte para a vida eterna, não neste corpo, porque este corpo retorna ao pó, mas no novo corpo ao qual Cristo Jesus oferece para nós, para termos um corpo glorificado em Deus, que esse corpo não é matéria, esse corpo não é nada desta terra, mas é um corpo celeste, é um corpo espiritual, e esse corpo espiritual, ele é vivificado e glorificado em Cristo Jesus, que veio para trazer e oferecer a salvação aos homens pecadores, para se arrependerem dos seus pecados, para se achegarem ao Senhor Jesus, porque somente o Senhor Jesus pode libertar uma alma do pecado. Somente o Senhor Jesus pode transformar um homem e uma mulher. Um homem não tem capacidade e não consegue mudar outro homem a não ser o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo lhe oferece hoje as boas novas de salvação. O Senhor Jesus falou: aquele que crer em mim, ainda que pereça, tem a vida eterna. Porque o Senhor Jesus, ele tem poder de te tirar do mundo do pecado, abrir os teus olhos e fazer você ter o entendimento não das coisas dessa terra, não das coisas ensinadas na internet por homens que não são guiados e movidos pelo Espírito de Deus, ainda que pareça ser inteligente, ainda que pareça, mas só parece, é só o aparecer, não é aquilo que é, e não, aleluia, não tem poder aquilo que fala, porque Deus não está na boca de homens que parecem sábios e inteligentes, porque Deus oculta isso, Deus se oculta aos sábios e aos inteligentes, mas é manifesto aos humildes, é oculto, porque um tesouro você não encontra com facilidade em qualquer lugar, e há tesouros ocultos que pertencem a Deus. Assim são as joias preciosas de Deus. As joias preciosas não estão à vista, aleluia, por aí, mas sim manifesta por Deus, aonde Deus leva, aonde Deus guia, aonde tem que resplandecer a luz, porque a luz de Deus resplandece sobre as trevas. Mas hoje Deus está falando quanto à alma hoje, talvez é difícil de você entender agora, talvez é difícil de você compreender agora, mas aceita o Senhor Jesus. Aceitar, creia que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, não o falso Jesus Cristo pregado por aí, loiro de olhos azuis, porque está escrito na palavra de Deus, o profeta Isaías profetizou que o Senhor Jesus não tinha formosura, era um homem sofredor,
aleluia, de mãos calejadas, não tinha aparência. Então é esse Cristo que você tem que aceitar, o Filho de Deus que morreu para remir o pecador. Porque você precisa saber o que vai acontecer com todos aqueles que morrerem no pecado, com todos aqueles que partirem dessa terra em desobediência à palavra de Deus. Está escrito e tudo que Deus falou se cumpre, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para nós obedecermos, não para entrarmos em discussões, em teologias, aleluia, em conflitos, usando a própria Bíblia. Isso é carnalidade, isso é ser carnal e é pecado. Nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus, para temer e tremer diante da presença do grande Deus, porque o grande Deus que está nos mais altos céus, tudo se treme diante da tua presença, o céu se estremece inteirinho, a terra se estremece inteirinho, os montes se estremecem inteirinho, mas o homem quer desobedecer a Deus e andar na desobediência, mas existe um preço a pagar, assim como uma dívida, quando uma pessoa está endividada, e aquela dívida vai aumentando no banco, os juros vai crescendo e vai aumentando, assim é o pecado. Mas bem-aventurado aquele que crer no Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados e falar no seu coração: eu quero, Senhor Jesus, a vida eterna, que só o Senhor Jesus pode me dar, que só o Senhor pode me mudar, que só o Senhor pode transformar a minha vida, porque Deus tem o poder, e o único que tem poder é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. E é isso que estamos falando hoje, a vida eterna em Cristo Jesus, para todo aquele que crer. As consequências do pecado. Está escrito nas Sagradas Escrituras, uma das passagens é Apocalipse 21, aonde fala da promessa de Deus, os novos céus e a nova terra. Mas você precisa saber as consequências do pecado, quais são os que vão ficar de fora, quais são aqueles que vão ser lançados para o castigo eterno. Apocalipse 21, no versículo 8, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Todos esses vão ser lançados no lago de enxofre, que é a segunda morte. Esta é a segunda morte. É todos aqueles que morreram nesses pecados. Todos aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que recusaram a palavra de Deus. Todos esses, eles vão sofrer o dano da segunda morte. A segunda morte, a morte da alma, a morte do espírito. Porque aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e convidar o Senhor Jesus a entrar dentro do teu coração, porque hoje nós somos livres, nós temos a liberdade para poder dobrar o nosso joelho no nosso quarto em secreto, sem ninguém ver, e falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Somente em nome do Senhor Jesus, porque você precisa conhecer o verdadeiro Deus. Qual o verdadeiro Deus? Existem muitos deuses falsos por aí que as pessoas adoram, existem muitos deuses que as pessoas pregam na internet, existem muitos deuses que as pessoas falam por aí, mas não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus que enviou Cristo Jesus, o seu Filho, para morrer a todo pecador. Esse é o Deus verdadeiro, o Deus santo, 3 vezes santo. Então, esse Deus é o Deus verdadeiro, o Deus que um dia enviou o dilúvio na terra e colocou o arco-íris no céu como um sinal de concerto com Noé. A existência do arco-íris
que simboliza o pacto que Deus fez com Noé após o dilúvio, a promessa que Deus fez que não destruiria mais a terra com água. Mas em Apocalipse, Deus vai destruir dessa vez a terra com fogo e vai queimar, aleluia, essa terra com fogo. Deus vai abalar as estruturas dessa terra com fogo. E hoje você tem a oportunidade de escapar de tudo isso, de escapar da segunda morte, que é a morte da alma e do espírito, que vai ser lançado no lago de fogo. Você tem a chance de escapar de tudo isso, da condenação eterna, porque o que está em jogo é a eternidade. Depois que morre, vem a eternidade. E isso que está em jogo. Mas hoje você tem a chance de aceitar o Senhor Jesus Cristo, de convidar o Senhor Jesus Cristo a entrar no teu coração, de falar: eu creio que Deus enviou o Filho Jesus à terra para trazer salvação a mim, a minha alma, porque a minha alma precisa de Deus. Eu só posso sentir a felicidade verdadeira manifesta por Deus dentro da minha alma, do meu espírito, aonde Ele sacia, aonde eu consigo ver e entender e sentir que dinheiro não traz felicidade, que o prazer da carne, do corpo de pó e cinza não traz felicidade, mas a felicidade verdadeira, a paz de Cristo, a paz que sobressai este corpo de pó e cinza, a felicidade que eu não sinto, porque quando eu estou longe de Deus, eu não sou feliz, porque quando eu estou longe de Deus, eu não sinto a paz verdadeira, é uma ilusão, é a paz das coisas terrenas, é limitado, está aqui na terra, no meio do pecado, no meio da escuridão, mas quando eu abro a porta para Cristo entrar dentro do meu coração, eu vou sentir a paz que fala das Sagradas Escrituras, que ele falou aos seus apóstolos: a minha paz vos dou, a paz que o mundo não dá. E aonde com Cristo você vai ver as coisas manifestando na sua vida, quando você dobrar o joelho no teu quarto e falar com Deus Pai em secreto. As pessoas não precisam saber, as pessoas não têm que saber, aleluia, o que você está orando, mas vai no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto, e o teu pai ouvirá. Ore com o teu coração aberto, com sinceridade, porque Deus é santo. Antes mesmo de orar, Ele já sabe o que você vai falar com Ele, mas fale com Ele e peça para Ele o perdão dos teus pecados, peça para Ele mudar a sua vida, peça para Ele transformar o seu ser e converter o teu coração. Busque a conversão em Deus, porque aquele que aceitar a palavra de Deus, aquele que crer e for batizado, e em nome do Senhor Jesus, que é o batismo verdadeiro de Deus, é em nome do Senhor Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os seus pecados são perdoados quando você é imerso nas águas, afundado nas águas e depois levantado. Morre o velho homem e nasce em um novo homem, numa nova criatura, em espírito e verdade de vida, para adorar a Deus, para servir a Deus e para receber o Espírito Santo. Só assim para Deus fazer morada, aleluia, e limpar o homem, porque Deus não habita na sujeira, Deus não habita. O pecado é como o rio Tietê, um exemplo, o rio Tietê, aquela água suja. Esse é o pecado, mas ser batizado e lavado em Cristo é como uma água pura, cristalina, que não existe aqui na terra, é só em Cristo há essa água, a água que purifica, a água que lava toda a sujeira e sai. Só Cristo tem esse poder, só Cristo pode oferecer. Aceite Cristo como seu Salvador. Aceitar Cristo, creia que Deus enviou o Senhor Jesus. Só um único nome tem poder, só um único nome tem a salvação: Jesus Cristo, Filho de Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Esse é o Deus verdadeiro. Que a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em vosso coração. Amém.